Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL, e eu tenho o prazer de estar falando com a Esther, da Arte que Acontece. Esther, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de participar desse programa que é sempre tão enriquecedor. E quer saber de uma coisa? Eu acho que a primeira pessoa que eu conheço que é empreendedora, que veio aqui nesse programa, que já tem quase, daqui a pouco a gente vai chegar em 200 episódios, para falar sobre arte. Mesmo? É um assunto que a gente nunca tratou assim com profundidade. Estou bem feliz de estar aqui com você. Também estou bem feliz. É uma maneira que a gente tem de ampliar esse público da arte e fazer chegar um pouco mais longe esse assunto. Porque, de fato, é um assunto que até hoje existe um constrangimento das pessoas chegarem até esse universo. Por isso que o Arte que Acontece veio. Então, sobre isso que a gente vai falar, sobre o Arte que Acontece. Porque tem muitas barreiras, não só intelectuais, mas de classe, para você conseguir acessar a arte, né? Não deveria ser assim. A arte deveria ser para todos, né? A arte tem esse poder de ampliar a tua experiência de mundo. Mas eu que venho de uma classe menos favorecida, de uma classe média baixa, eu sempre tive medo de me aproximar da arte, porque eu entendia que aquilo não era para mim, ou não deveria ser para mim. Eu tô falando de outras décadas, de um passado já distante. E hoje a arte, ela tem uma capacidade, como você tem um mercado de arte, que às vezes você tem novos artistas que têm um valor de entrada para você conseguir acessar aquele tipo de obra, e iniciativas como a Arte que Acontece, que acabam ampliando esse acesso, a arte está ficando um pouco menos... você fica menos temeroso de acessá-la. E eu queria te dizer que iniciativas como a sua, como os cursos do MAN, como os cursos do MASP, inclusive eu comecei a me interessar por arte um pouco por classe, porque eu queria acessar códigos que não eram da classe social que eu pertencia. Isso para mim era importante, né? Porque quando você acessa esses códigos, você começa a se sentir habilitado para conversar com pessoas sobre assuntos que normalmente eu não acessava na minha classe. E esse final de semana eu tive uma experiência que eu estava te contando aqui antes até da gente abrir o microfone. Eu tenho uma filha de 13 anos e a gente foi na Bienal. E a gente foi para a Bienal e ela fez, acho que talvez é a pergunta mais importante que a gente tem dentro desse mercado, né? O que é arte? Ela obviamente viu umas produções, assim, umas obras, e ela falou, isso eu faço também. Eu falo, tá, mas até você chegar a esse ponto de fazer isso e ser legitimada como artista, tem uma longa caminhada. Muito longa. Uma longa caminhada. Para você chegar numa Bienal, nossa, né, que é um status para qualquer artista estar numa Bienal tão importante como a de São Paulo. Você estava me contando que era a segunda maior do mundo, né? Segunda Bienal maior do mundo. De fato, é um divisor de águas. Uhum. Voltando um pouquinho, como você começou a conversa, não deveria ser assim a arte. Não tem absolutamente a boa arte, não existe classe social que valide isso. O mercado fez isso. Mas tanto é que a Bienal o acesso é gratuito. Então, assim, não precisa estar posicionado numa classe social para você ser um apreciador de arte, um estudante de arte. Mas eu concordo com você, por outro lado, que intimida. E também não tem a ver com classe social, porque o Arte que Acontece hoje tem cursos, tem visitas guiadas e viagens para as pessoas conhecerem as feiras, e que acessa um determinado uma classe social, que, classe média, média alta, e existe o mesmo constrangimento. Então, eu acho que é algo um pouco... algo que nós colocamos como uma barreira, por conta que o mercado de arte existem obras caras, então você se constrange, inclusive de perguntar a respeito da obra sem tocar no assunto preço. Você pode querer saber mais por essa obra sem ter o interesse de comprar.
E também tem uma coisa, né, Esther? Porque quando você olha para uma obra, por exemplo, você se especializou em arte contemporânea, né? Pelo que eu Isso. entendi. Quando você olha para uma obra dentro desse campo da arte contemporânea, fica muito difícil você entendê-la se você não entender a história da arte, né? Se você não entender toda a produção que veio antes. Porque a arte também contemporânea muitas vezes se posiciona sobre o passado, se pergunta o que é a arte, questiona a produção do passado. Então, se você não tem um histórico de educação para entender todo esse percurso que a arte fez, sei lá, a gente pode falar do século XV, mas dá para ir até mais além ainda, dá para ir para os gregos, dá para ir para a história até. Se você não entende toda essa narrativa, esse percurso, fica difícil de você entender os códigos do presente. Então, é um conhecimento que você tem que adquirir, e que a Arte que Acontece faz isso, né? Entre outras iniciativas, que é um conhecimento, às vezes, quase enciclopédico, que você tem que adquirir para entender o presente. E eu acho que isso que intimida, porque muitas vezes o acesso acaba ficando... Para você entender o agora, você tem que estudar, sei lá, 2000 anos quase de história da arte, né? Não sei se você tem a mesma perspectiva. Então, eu concordo com você que algum conhecimento, em alguma maneira, acessar a arte clássica pode ser importante. Mas a arte contemporânea é mais sobre o contexto de quando foi criada aquela obra. É mais sobre o que o artista quis dizer com aquilo do que a obra em si. Por exemplo, a arte clássica, você admira a técnica do artista, você admira... E tá tudo certo, e é muito importante mesmo, e é por isso que até hoje em dia as pessoas frequentam museus com arte clássica, e tá tudo bem. Só que a arte contemporânea, ela vem um pouco para dar voz ao artista, geralmente é algum protesto que ele está fazendo, ou geralmente está chamando a atenção daquele espectador para algo que ele ainda não prestou atenção. Então, a arte contemporânea, ela é um pouco mais sobre isso. Eu até hoje estudo arte contemporânea, porque o Brasil e o mundo, assim, é um celeiro de artistas. Existem artistas excelentes e que você está o tempo todo tendo que se atualizar. Então, é um assunto que... Por mais que você estude a arte, estudou a arte clássica até aqui, você ainda não sabe nada de arte contemporânea. Porque Exatamente. você está sempre em contato com o novo, com a nova criação, com a nova produção. Com um novo mercado, como foi China recentemente, né? Agora nós temos aí a Ásia que surgiu, e isso está sendo super importante para o mercado de arte. E assim, tanto é que o ticket médio diminuiu, mas a quantidade de obras adquiridas no mundo aumentou. Isso é ótimo, porque é uma forma de democratização também da arte. Né? E é muito legal que quando você começa a olhar a arte pelos olhos de uma criança ou de uma adolescente que começa a se interessar pelo assunto, você se questiona coisas que você não questionava, né? Ela falava assim, mas esse rabisco... Eu tô trazendo a Pina porque isso é um ponto de contato pra gente falar sobre... a arte que acontece. Mas esse rabisco, eu falava assim, então... Ela falava, eu gosto daqueles quadros da arte clássica que eram muito bem pintados e que o artista, você percebia que ele tinha uma técnica. Eu falava, então, mas a arte clássica registrava o seu tempo e registrava com técnica, porque ainda não existia fotografia para registrar a realidade. Enquanto que a arte contemporânea reflete o mundo interno do artista. Então, é dos olhos para fora e dos olhos para dentro. Exato. Tem todo um mundo dentro do artista que ele precisa expressar e que ele tem que colocar isso para fora. Sim. E a arte contemporânea é muito mais sobre contato com o outro. Exato. E nesse contato com o outro, você amplia a sua maneira de ver o mundo, né? Porque você vê o mundo pelos olhos do outro, do que sobre o registro da realidade. Sim. Mas voltando um pouco para o Arte que Acontece, você é advogada de formação, né? Eu fiz direito, nunca exerci. Você fez só direito. Então, advogada de formação você não era, você só fez direito. Exato. E é incrível. Você não chegou a fazer. Não, e é incrível o número de pessoas que se formaram em direito nesse universo da arte. É muito interessante. Pode ser que seja algo que a gente saia do árido para contemplar
Eu saí da outro. engenharia e tive a mesma Exato, necessidade. é isso. Porque fica muito árido o mundo quando você faz engenharia, direito. Nossa, você precisa de alguma coisa de humanas para equilibrar de novo o seu mundo interno, né? Nem se for para sonhar, né? Exatamente, exatamente. E Foi na aí- mesma época que eu comecei a me interessar por arte. É isso, e é isso que eu coloquei. Muita gente hoje em dia que tem, assim, está à frente de grandes projetos que vem do direito. É muito legal. Mas então, voltando, eu nunca exerci. Aí, um período eu fui trabalhar com os meus pais, que eles tinham uma fábrica de embalagens de cama, mesa e banho. E eu fui convidada a trabalhar com criação e achei super interessante. Foi um momento que eu diria assim, que eu deixei desenvolver dentro de mim o que me encantava. Aí eu estudei arte clássica e isso foi interessante também, mas é isso, é muito sobre o passado. Depois eu comecei a colecionar e minha coleção hoje tem 25 anos. E com a coleção, você começa a treinar o seu olho e você começa a querer saber mais. Porque é isso, eu brinco, a arte contemporânea, a arte em si é um bichinho que pica. E, de fato, eu vejo hoje muitas pessoas, a maioria mulheres que fazem os cursos do Arte que Acontece, que chegam e falam assim, a minha vida mudou depois que eu comecei a me interessar por arte. E eu acho que a arte transforma. De verdade, e não é um clichê, muita gente fala isso, mas a arte transforma mesmo, porque eu percebo que, assim, você começa a ficar mais e mais humano, mais olhar para o outro, mais olhar para o todo, sabe? Isso vai te deixando, acho que mais tolerante, vai te deixando, não é agressivo, mas você vai aprendendo a entender o outro. Isso é muito, muito interessante. E aí o Arte que Acontece veio de uma maneira muito despretensiosa, porque nesse meio existem várias aberturas de exposições, tanto em galerias, feiras, no mundo inteiro. É uma loucura. Se nós formos computar, é mais que uma feira por dia no ano que existe no mundo. Aí eu comecei a organizar isso, que era um blog, o Arte que Acontece. Começou há 10 anos atrás, com um blog e as Você pessoas... que escreveu o blog. Mas assim, foi... Mas das suas descobertas, qual que era o assunto? Daquilo Qual foi o que- primeiro impulso que você teve? Agenda. Agenda. Que é um ótimo lugar por onde começar, porque também a agenda é complexa pra caramba. A gente tinha antigamente os guias. Exato. Hoje em dia fica um pouco mais difícil de você conseguir navegar esse mar de exposições que São Paulo te oferece, né? É por isso que o Arte que Acontece fez tanto sucesso. Começou com algo que, de fato, estava todo mundo querendo se organizar e saber aquilo que, de fato, seria relevante. Então, o Arte que Acontece hoje faz uma curadoria das exposições que são relevantes, que têm a ver com o momento, e aí sugere isso no site, sugere isso no aplicativo, que chama Agenda. Aí vieram os guias, que é algo mais permanente, porque com geolocalização. Então, você está em Roma e você está num hotel, você quer acessar o que tem perto de você para você andar, aí você vai lá e pede. E quem que alimenta isso? Você tem uma equipe para alimentar isso? Então, aí, dessa maneira totalmente despretensiosa, com o passar do tempo, foi se tornando algo muito profissional. Sim. A gente tem uma equipe muito grande, muito capacitada de jornalistas, além de curadores que fazem parte do time, porque essa curadoria precisa ser com o olhar do curador, do especialista, para recomendar, para que isso vire uma recomendação. Né? E sim, hoje em dia somos uma equipe bastante forte, além dos cursos que os curadores também ministram os cursos para os grupos. Então, vamos lá. O Arte que Acontece é uma plataforma onde você tem uma agenda, um guia, os cursos,
as visitas guiadas e as viagens. As notícias. As notícias. O podcast. O podcast. E esse podcast é de periodicidade semanal? É quinzenal. Quinzenal. É sempre uma temporada, é sempre baseada em algo que está acontecendo. Por exemplo, tivemos a Semana de Arte Moderna, então foi feita toda uma temporada para esclarecer, né, a Semana de Arte Moderna, quem participou. Agora fizemos uma temporada sobre bienais e sobre a Bienal de São Paulo. Então, é sempre algo muito esclarecedor do momento que a arte está vivendo. Entendi. Fecha um ciclo, assim. Fecha um ciclo. Tem uma periodização, de repente fala-se sobre um evento importante dentro desse mundo e se fecha É isso. É bem didático e a gente vê que todas as pessoas de várias idades acessam. Isso é importante, porque chegou exatamente no ponto que nós gostaríamos, que a sua filha se acessava a entender e a minha mãe se acessava a entender. Entendi. Então, vamos lá, se você como uma colecionadora, você nunca pensou assim, de um lado você tem amantes de arte, do outro você tem uma investigação sobre novos artistas e curadores e um contexto para entender a arte contemporânea, né? Isso. Você nunca pensou em intermediar ligar essas duas pontas? Produção de arte, como se você fosse uma galeria? Uma produção de um lado, colecionadores que estão... Pessoas que não são colecionadoras, mas que podem vir a ser porque estão se informando, se educando, se instruindo, e de repente ligar as duas... ser uma galeria para artistas que não têm galeria por conta do app? Você está dando risada? Não, porque você está falando uma coisa que nós temos dentro do site uma seção que chama Artista Aposta. Que são as apostas dos curadores. Totalmente institucional esse nosso trabalho. É institucional, vocês nunca intermediaram nada? Não. O Arte que Acontece não vende obra de arte. E você nunca pensou em entrar nessa seara? Não. Para não concorrer com as galerias? Por quê? Não é isso. É porque, assim, quando eu recomendo uma exposição da sua galeria, é genuíno por aquilo que você está oferecendo. Não é porque eu tenho interesse em vender. Então, hoje, a credibilidade do Arte que Acontece vem muito disso, que não tem o interesse por trás. Eu não estou levando um público para fazer uma visita guiada na sua galeria, na exposição que está acontecendo, para eu vender essas obras para essa turma. Então, isso se torna mais genuíno ainda. É totalmente focado no conhecimento e na democratização da arte. É que às vezes eu sinto falta, eu estou perguntando isso como... Nem sou colecionadora, eu tenho por regra só comprar obra de amigo. Eu tenho muitos amigos que são artistas e ser artista é muito difícil no Brasil, você bem sabe. Muito. Então, para mim, são registros das relações afetivas que eu tenho. Ótimo. É um recorte. Então, é sua coleção. É uma coleção de afetos. É isso. De objetos de afeto. E às vezes eu me afeiçoo por um artista que eu acabo conhecendo, enfim, que vira amigo e tudo mais, e eu tenho que passar pelo sistema das galerias, necessariamente. E às vezes eu sinto falta, por exemplo, mesmo na arte de obras do mercado secundário, qualquer coisa do gênero, de um espaço, de um marketplace, de um lugar onde não tenha que ser intermediado necessariamente pelas galerias, entendeu? Foi por isso, uma curiosidade minha. Não, então, a galeria é um importante player, né, do universo da arte. A gente fala que existem vários players. E a galeria é super importante, porque ela que investe no artista, né? Exato. Ela trabalha muito o artista, ela investe nele. Existe um período de maturação onde ela fica lá gestando esse artista. E fazendo uma aposta que muitas vezes não frutifica, né? Exato. Se transforma num prejuízo. Então, ela é super importante. Mas existem também os art advisors, que eles levam o cliente até a galeria. E assim, a gente recomenda alguns art advisors, porque, de novo, eu acho que não ficaria muito genuíno se o Arte que Acontece recomendasse e vendesse obra. Ao mesmo tempo. O que nós somos, nós nos posicionamos como uma multiplataforma, produção de conteúdo em arte e experiências. Aí, dentro disso,
a gente pode trazer para o público, que é a forma mais democrática da pessoa saber o que está acontecendo no mundo através das nossas plataformas digitais, que é o site, o aplicativo, que as notícias, todos os dias, a nossa curadoria, os nossos jornalistas vão atrás de pautas incríveis e é colocado notícias e recomendações. Então, você quer saber um pouco mais e você não tem tempo de rodar em galeria, você vai para o Arte que Acontece e você sabe tudo. E através das experiências que quem tem um pouco mais de tempo e disponibilidade e que esteja nesse momento, as nossas visitas guiadas, os nossos cursos, as nossas viagens. E baseado um pouco em tudo isso, hoje em dia a gente criou o membership. Eu vi que são 3 categorias, então, né? São 3 categorias, isso. Que algumas oferecem mais E essa é super acessível. É super acessível, essa é a ideia. Eu tomei um susto, assim, quando eu vi o valor, que vai de 39, se não me engano, não? 25. 25 até 90 reais, uma coisa assim? Nesse range, é isso. assim. E eu achei, assim, super ok o preço. Fiquei bem impressionado. E o que você consegue em cada uma dessas categorias? O que você tem acesso em cada uma dessas categorias? Basicamente, na primeira, você tem acesso a algumas matérias, recomendações. Notícias em geral. Notícias em geral, um pouco mais a fundo. Guias também? Também. Você não recebe apenas a notificação da notícia. Você vai... Porque às vezes a gente recebe notificação de notícia e isso vai mais rápido. Quando você quer se aprofundar, você, sendo assinante, você consegue. Tá. Alguns acessos a eventos, né? Eventos no mais... calendário da cidade. No calendário do Arte que Acontece. Mas eventos que são só sobre São Paulo ou eventos que estão no mundo? Eventos mais sobre São Paulo. São Paulo, no circuito de arte, circuito Rio de Janeiro, arte. Salvador, sim, Recife, sim, você chega no Brasil. também? No Brasil. Sim, e é incrível esses roteiros de arte nessas cidades. Fora o eixo Rio-São Paulo, a gente, assim, tem experiências incríveis em Recife, em Salvador, que traz também um pouco... Porto Alegre, né? Porto Alegre. Então, obviamente que ainda o Rio e São Paulo são eixos onde movimenta mais. Mas a gente tem coisas incríveis acontecendo fora. E grandes artistas, né? Grandes artistas. E aí você tem, além disso, os cursos. Os cursos... Já fica no segundo nível da assinatura. Descontos em cursos, descontos em viagens. E assim vai. Você passa para o terceiro, né? Terceiro nível e aí você... A tua aquisição vai aumentando dos benefícios. E os cursos, eles são cursos ao vivo, ou eles são cursos que já foram dados e que ficam registrados e você pode acessar numa plataforma online? Não, são cursos ministrados ao vivo, com transmissão direta e o link enviado depois se alguém perde a aula. Ah, entendi. Então, são 3 maneiras... Não tem desculpa. A gente brinca, não tem desculpa de não ver o curso. Então, são 3 maneiras da pessoa conseguir acessar. Que legal. E aí, e as viagens? Quais são os calendários que vocês normalmente estabelecem ao longo do ano? Quais são os eventos pontuais? Porque eu acho que também você viajar com o propósito de conhecer uma feira, com um contexto, claro. É a maneira mais legal de você viajar. Claro. Né? Você vai para uma cidade com o objetivo principal, e aí você conhece a cidade com esse recorte, né? Com esse contexto. Eu adoro viajar dessa maneira. Quais são os eventos que você julga que são mais importantes e que o Arte que Acontece cobre? Inhotim. Inhotim, é uma joia que o Brasil tem. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, com o Hotel Novo, facilitou muito, porque agora você fica dentro do parque. Então, além de hotel ser maravilhoso, Inhotim é importantíssimo. A gente faz umas 4 viagens por ano para Inhotim. Como eu estava te dizendo, Salvador e Recife são 2 roteiros também que o Arte que Acontece faz com frequência. E os internacionais, a gente começa por Nova York, a feira. Porque o que acontece? Quando tem uma feira, a cidade se prepara
esse contexto. Então, as galerias deixam para abrir as melhores exposições nessa semana, as instituições. Então, assim, acontecem várias coisas que tem o gancho da feira, obviamente, mas outros eventos super interessantes. As galerias se preparam, né? Se Tem preparam, as festas, enfim, mas aí não dá, né? Para ir em festa, você anda o dia inteiro atrás de arte, você não consegue. Eu te digo que é uma das partes mais interessantes Sim, aqui tem gente que acha. da Bienal. A gente fica As morta. festas são divertidíssimas. São divertidíssimas, eu sei. E aí, o que acontece? Você acaba frequentando... A gente tem alguns roteiros com casa de colecionador. Então, são os acessos que o Arte que Acontece tem, pela credibilidade que ele construiu até hoje, que você abre sua coleção para receber o grupo do Arte que Acontece. E você abre sua coleção para receber o grupo do Arte que Acontece? Já abri. Já abriu? Eu gosto de conviver com as minhas obras. Eu brinco que eu gosto de dar bom dia para minhas obras. Então, elas ficam no meio da casa, elas ficam, assim, o acesso para qualquer um que entrar em casa para fazer uma visita, tomar um café, vai ter acesso à E coleção. essa coleção, você sai, então, por exemplo, você sai do direito, começa a trabalhar na empresa dos seus pais, um pouco na parte de design, você trava contato com a criação, e aí uma vez que é mágico, assim, é uma epifania, né? Exato. Porque você sai de uma coisa muito técnica, como direito, ou engenharia, medicina, que são áridos, como você bem colocou. E aí você você experiencia de alguma maneira a criação, e aí isso te vicia, né? Exato, é o Você bichinho que eu te falei, que pica mesmo. Isso é maravilhoso. Você passou por isso, sabe exatamente Eu já experimentei isso. o que é. E aí você começa a travar contato com a obra. E é muito legal, porque eu também, quando comecei, o meu objetivo era dar palco para esses artistas. Enfim, DJs, músicos, bartenders. E aí você vai cada vez mais se aproximando desse mundo, ainda de uma maneira, com uma maneira um pouco mais secundária, né? De criar infraestrutura para eles performarem. Mas mesmo assim, são se envolve, né? Completamente. Quando você percebe, você já está ali. Porque um artista, muitas vezes, ele não tem nem opção. Ele não tem opção de não ser artista. Eu estava falando isso também para Pina esse final de semana. Falou, gente, assim, um artista, muitas vezes, sabe que vai percorrer uma trajetória muito árida. E que, muito provavelmente, ele não vai ficar rico. Talvez nem consiga se sustentar com a sua própria produção, né? É quase uma sentença. Mas ele também não consegue fazer outra coisa da vida. Ao longo da história a gente viu isso, né? O próprio Manet, que vinha de uma família onde era uma família empreendedora, não quis seguir a trajetória, né, da família para ser um artista. Então, e outros artistas que nunca chegaram a fazer sucesso e nunca viveram da sua arte. Isso ao longo... Viviam de caridade quase, né? Praticamente. E aí, depois de mortos, são reconhecidos. Isso acontece muito, porque existe uma quantidade muito grande dessas pessoas sensíveis que começam a produzir e querem se comunicar com o mundo. E tem, às vezes, até uma incompatibilidade, porque você ser artista, sempre foi assim. Mas você ser artista significa também você ter na sua rede de relações pessoas que vão se interessar pela sua obra. E tem muito artista que não consegue fazer isso, não consegue frequentar os jantares, não consegue, enfim, se relacionar nos circuitos de poder. Porque o artista também tem dentro de si uma revolta, uma resistência, quase uma repulsa para aquilo que está estabelecido. Sim. Então, frequentar as instituições, frequentar os jantares, frequentar os colecionadores, muitas vezes gera uma aversão do lado dele. Sim. E não dá, você acaba não sobrevivendo. Hoje também, um pouco da arte de ser artista é fazer networking, é você saber quem são os colecionadores, é você trocar com esses colecionadores, é você permitir acesso a esses colecionadores do seu mundo, né? Abrir o seu ateliê. É muito mais complexo do que produzir. Muito. Mas assim, você atuar, produzir, criar e você fazer esse network são dois mundos diferentes. Por isso é importante a galeria, entendeu? Porque ela
faz esse outro mundo e ela cria essa rede de contatos e relacionamento e ela muitas vezes é a ponte Exatamente, com o né? artista. É uma sociedade. É isso, por isso é um importante player do mercado e do universo da arte. Um não vai sobreviver sem o outro de jeito nenhum. Exatamente. Você não consegue, assim. É uma sociedade 50-50. Você cria e eu administro, eu cuido das isso, finanças, eu vendo. É, o seu lado business a galeria faz e o seu lado criativo. Porque são preocupações muito, como eu posso te falar, muito práticas, né? Aquela coisa assim, emitir a nota fiscal, mandar... O artista é outro universo. E eles às vezes são incompatíveis. Assim, quando você tem um artista que é um ótimo vendedor, como Warhol, como Dalí, a gente tem ao longo da história artistas que eram... que tinham esse lado do business muito desenvolvido, aí a mágica acontece, né? Aí esses artistas, eles explodiram ainda em vida. Agora, grande parte dos artistas não tem essa compatibilidade. Eu te digo que muitos dos empreendedores dentro dessa coisa da economia criativa também não têm. Eles sabem cuidar do produto, eles sabem desenvolver o produto, mas eles não sabem vender, não sabem comunicar. É isso, eu acredito. Eu brinco, artista não sabe vender. Poucos sabem vender, verdade. Mas pouquíssimo. Você vê o Damien Hirst, que é um caso que deu certo. E esse também vende muito. Porque também peitou o mercado. O Jeff Koons também. Mas tem galeria. O Damien Hirst, ele não tem, ele peitou o sistema, fez isso, mas assim, primeiro que ele vem do marketing. Ele é um marqueteiro de formação. Então, todo esse contexto já foi pensado assim. E tem um fundo importante que dá suporte para ele. Então, não é totalmente sozinho, né? Ele está amparado por um sistema. Então... Eu ia te fazer essa pergunta. Como que a tua iniciativa mudou teu olhar para a arte? Porque você começou como uma curiosa, né? Aí você foi se educar, aí você começou a se envolver com o mundo. Como que o Arte que Acontece mudou sua visão sobre arte? Porque hoje o jogo da arte é muito diferente de 20 anos, né? Tá mudando muito rapidamente. Hoje você estava falando do Damien com os fundos de investimento. Hoje tem fundos de investimento que compram a produção de um artista futura, né? É uma coisa muito doida. A gente teve essa coisa da explosão dos NFTs, que no final das contas foi uma promessa que não foi adiante. E eu acho que também não fazia o menor sentido naquele momento do NFT, que estava tendo aquele alvoroço em cima do NFT. Eu falava, gente, que besteira. Eu achava isso muito superficial, muito espuma. Extremamente perigoso, porque você está... No caso do NFT, você estava... vinculando o seu investimento a duas variáveis importantes, que era o próprio mercado de arte e a criptomoeda. Então, são duas volatilidades, você perde com uma facilidade muito grande. O que aconteceu, né? Efetivamente, por isso que não foi para frente. Exato. E aí, hoje em dia, você tem fundos de investimento que compram a produção futura de um artista, que também é uma coisa que você não pode garantir com o artista... Eu não sei se os fundos, eles pedem que o artista produza um determinado número de obras por ano. Quer dizer, esse mercado mudou muito ao longo dos últimos 30 anos. Você que está próxima dele, quais foram os pontos de inflexão que você viu no mercado da arte nesse período que você... Antes do Arte que Acontece e hoje? Quando eu comecei a colecionar, poucas pessoas colecionavam. E a arte era tido como algo um pouco, como a gente falou no início da entrevista, distante das pessoas. A partir do momento que virou moda, né, a arte. Sim. Começou a virar repertório, e tá tudo certo. Eu acho que é isso mesmo, porque quanto ela vai indo para esse caminho, mais ela vai se democratizando, mais as pessoas vão tendo acesso e daqui a pouco, assim, não só você vai levar sua filha à Bienal, como, né, a gente tem visto que vários pais estão com esse movimento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a arte virou um asset, né? Que virou especialmente em rede social, né? Que a gente estava comentando antes de abrir o microfone. Que tem gente que não está preocupada, se relaciona... É porque a arte, de alguma maneira, ela legitima intelectualmente
ou coisas. A moda, por exemplo, durante muito tempo, especialmente no começo dos anos 2000, quis se vincular à arte, porque ela era investigativa nos seus materiais, nas suas formas, nos seus Sim. suportes. Então, tentou se aproximar no começo dos anos 2000 e agora voltou, Exato. né? A gente vê, por exemplo, Chanel apoiando lançamentos aqui em São Paulo, Sim. né? Arrecadação, MASP com Gucci, que a gente também estava falando antes, e até criadores de conteúdo que se aproximam da arte, porque isso, ainda que de uma maneira superficial e imagética apenas, é um símbolo do qual eles impressam, porque hoje a gente fala de luxo como algo imaterial. Se o luxo antes ele estava numa bolsa, Sim. hoje ele está no que você conhece. Numa experiência, Numa né? experiência, no que você Exato. lê, É isso. naquilo que você conhece, nas exposições que você frequenta, no momento, quanto de você investe, tanto na sua saúde física quanto na tua saúde mental. Exato. Então a arte também ganhou foi elevada mais uma vez, que não, eu acho que não deveria acontecer, mas elevada a um ponto de privilégio. E porque você tem acesso àquilo, você tem acesso a algo que, em teoria, é superficial e logo você se destaca dos demais. Mas eu acho que, assim, as pessoas já perceberam, né? Quem, de fato, se envolve com a arte por ser algo legítimo e achar isso legítimo. E quem quer só tirar uma foto e postar que está numa feira ou numa exposição que está abrindo. Acho que a gente consegue perceber um pouco isso. A arte, sobretudo, é uma mudança de atitude. E se você vê num museu, por exemplo, alguém que não está com o telefone na mão, se colocando na frente de uma obra e tirando a foto, essa pessoa é a pessoa que tem uma vontade legítima de aprender, de conexão, né? De ter essa conexão com a arte. Ou você vai ver alguém só parando na frente da obra com o telefone para tirar uma selfie. Então é fácil. Exato. Minhotinha é divertidíssimo. Eu me lembro de uma vez uma pessoa colocando um pé. Juro por Deus, para tirar uma foto, ela colocou o pé na obra. É isso. Tá vendo? A gente se apoiou assim com o pé, eu olhei para aquilo, aí logicamente a segurança foi intervir na hora. Como se fosse apenas um coadjuvante, ela fosse a coisa mais importante da foto. Ela que se acha a obra de arte. É isso. Então, a gente consegue, eu acho que também as pessoas que seguem essas redes sociais conseguem facilmente identificar um e outro. Então não vai para frente mesmo querendo usar a arte como essa bandeira, não vai dar tanta visibilidade para ela assim do jeito que ela achava. Agora as pessoas parar um pouco, uma hora da sua semana para você estudar arte. Todo mundo me pergunta como é que eu começo a colecionar arte. Eu falei, estudando. Estuda, lógico. É estudando. Para você até diferenciar o que tem consistência do que não tem, né? Não, você tem que andar, você tem que frequentar aberturas de exposições, de galerias, todas as instituições. Dá trabalho, mas você, no futuro, quer comprar algo que para você faça sentido e que você pode ser um futuro colecionador, não tem jeito de comprar por impulso. E por muito tempo também a arte foi vista como um bom investimento, mas não é garantido isso, né? Claro que não. Como tudo. Não tem nada, assim, não tem nada te dá garantia 100%. Nem quem atua no mercado financeiro, nem quem atua no mercado de arte, nem quem atua no mercado de imóveis, mercado de imóveis. Nada é 100%. Você comprar um artista é o melhor investimento que você pode fazer quando você compra a arte é em você mesmo, né? Aquela obra te toca, aquela obra te causa uma epifania, aquela obra fala com a tua história e você eventualmente quer tê-la na sua parede porque você quer falar bom dia para ela todos os dias como você faz com as suas. Sim. Mas sem se vincular necessariamente a que essa obra no futuro vai valer 3 vezes mais. Exato. Se acontecer, melhor. Mas não é focado nisso, não é sobre isso. Eu acho que você deve ter obras que você jamais venderia, né? Nenhuma eu vendo. Você não vende, né? Não, por isso que eu tenho meu quartinho. Exatamente. Agora, deixa eu voltar para a arte que acontece enquanto negócio. Aí você monta esse primeiro guia, você vai para o blog, você monta... E quando que você estrutura esse negócio enquanto
essa paixão enquanto negócio. Hoje, quantas pessoas trabalham? Somos na em equipe? 12 no total. 12 na equipe. É um time grande. É um time grande. E aí você estrutura isso como um negócio que você começa a enxergar isso que você abandona o trabalho que você tinha na fábrica. Na fábrica não, era numa fábrica, né? Sim. Você abandona o negócio na fábrica e você fala, não, eu vou colocar minha energia aqui. Quando que isso acontece? Em que ano? Eu já estava casada. Uhum. E aí eu tive 2 filhos muito próximos um do outro, então também eu não conseguia mais atuar na fábrica dos meus pais, então eu comecei a ficar um pouco mais em casa e me dedicar mais ao blog, mais e mais e mais. Aí isso passou um tempo. Passou bastante tempo. Quando foi em 2015, mais ou menos, a gente resolveu formalizar de alguma maneira isso, criar o site. Uhum. Então, foi criado o site em 2015. Mas sem um modelo de negócios ainda por trás. Sem um modelo de negócio por trás. Uhum. Era teu hobby. Era um hobby. Em 2017 virou um negócio. E quem que deu isso? Por que você quis transformá-lo num negócio assim? Qual foi teu impulso? Quem que te incentivou? Não, foi você que virou e falou assim, não, gente, estou gastando tempo demais nisso daqui, eu preciso transformar isso daqui. Você começou a perceber que tinha uma comunidade por trás, as pessoas começaram a falar, vamos montar curso. Qual foi o impulso de você? Primeiro foi totalmente a produção digital. As pessoas começaram a me pedir, me passa a agenda, me passa as notícias, me passa... Aí eu falei, não, calma, né? Eu preciso aumentar esse fluxo. Então, veio o aumento desse fluxo com a contratação das pessoas. Foi aí que virou um negócio. Aí, depois vieram os cursos de uma maneira orgânica, as viagens, e aí foi surgindo. E hoje em dia, você estrutura esse negócio com todos esses produtos. O que é mais importante para você? As assinaturas que te dão uma receita recorrente ou a venda dos cursos, a venda das viagens? Você faz isso associado com outros parceiros? Sim. Como que é a estrutura hoje por trás disso? Nós trabalhamos também para instituições financeiras, marcas de luxo que querem proporcionar essa nova visão através da arte para as pessoas. Entendi. Então, eventualmente, uma instituição financeira tem ali seus maiores investidores. Vamos dizer, um banco tem seus 10 maiores investidores e eles querem proporcionar a esses 10 investidores uma imersão, por exemplo, na Bienal. Exato. E aí você monta Isso. essa estrutura para que eles sejam encantados e tenham uma visita guiada a partir do olhar dos seus curadores e teu. Isso. E criem uma experiência assim memorável. Isso. E o resultado é muito gratificante, porque você vê pessoas que não tinham... por isso que eu te falei, não é sobre dinheiro. Uhum. Pessoas que não tinham contato, ou porque estavam voltadas para um outro lado, ou porque a arte parecia algo meio elitista, nesse sentido de afastar as pessoas que não estão inseridas formalmente. E aí a gente vê que as pessoas, de fato, começam a se interessar mais, começam a ler, começam a querer ir para feiras, E aí, depois disso que o bichinho pica, aí a pessoa pode ser um novo colecionador, por que não? E quando essa turma do Arte que Acontece viaja, você vai junto ou não? Viajo muitas vezes junto. Procuro ir em pelo menos, assim, 50% Os das eventos viagens. mais importantes que você tem. 50% Hoje, quais são das os eventos viagens. mais importantes que a gente tem no mundo para quem se interessa por arte? A Feira Basel é super importante. Ela acontece em Basel, agora foi para a Ásia, acontece em Paris, acontece em Miami. Então, eu acho assim, a Feira Basel é um importantíssimo evento. Fora as bienais, obviamente. Você pode explicar para quem está nos ouvindo o que é a Feira Basel, assim, porque eu acho que é um assunto que é muito importante para a arte contemporânea, mas nem todo mundo tem contato. A Arte Basel é uma feira que surgiu na cidade de Basel, na Suíça. E foi muito interessante, porque através de trocas entre 2 colecionadores que estavam lá,
começou esse comércio, né? Iniciou esse comércio de troca arte. de coleções. Troca de obras. Obras. Como que você valora... Na hora de fazer esse escambo deve ser difícil, né? Como que você tem compatibilidade de valor entre obras? Não tem, naquela época, não tenho ideia como eles faziam isso, de verdade. Mas hoje em dia, é importante você ver a trajetória do artista, é importante você ver se o artista ganhou prêmios, se participou de prêmios, e quais são as coleções institucionais que eles estão. Isso tudo impacta no preço da obra. E você hoje procura encontrar... Todos os artistas que você traz para dentro da sua coleção são artistas representados por galerias? Ou você, às vezes, encontra artistas que são independentes e já aconteceu de você se encantar por artistas que são independentes? Já aconteceu. No começo, quando a gente montou essa seção do Arte que Acontece, que se chama Artista Aposta, eu recebia na minha casa um mundo de obras. Era várias obras. Isso me deixava até um pouco assustada, porque eu chegava, o que é isso? Ai, não sei, mandaram entregar. Aí eu falei, mas como é que as pessoas sabem onde eu moro? Enfim, e esse contato, aí eu me vi, de fato, nessa obrigação de dar a mão para artistas, porque eu recebia coisas incríveis. E aí as pessoas queriam que eu comprasse e colocasse na minha coleção. Aí eu comprava, de fato, e tem muita coisa que veio daí. E hoje eu posso dizer com muita felicidade que 8 artistas que estavam na última Bienal de Veneza vieram do Artista Aposta do Arte que Acontece. Que demais isso. Isso é muito... A gente fala... Isso deve ser muito gratificante. Muito, valeu a pena. Porque as galerias vão hoje no Artista Aposta e selecionam aquilo que chama a atenção de uma, de outra, vão atrás do artista. Muitas vezes a gente até faz a ponte, mas, de novo, de uma maneira totalmente institucional. Então, isso quando você vê um artista que era um artista aposta, tá na maior Bienal do mundo, você fala, uau, valeu a pena, né? Não, total, porque você tá... além de você estar educando as pessoas... Sim. Você tá... E, mais uma vez, lembrando que ser artista nesse país... Acho que em qualquer no país do mundo, é difícil, no mundo. Mas eu acho que especialmente no Brasil, eu, pelo menos, da história dos meus amigos que são artistas, independentemente do seu suporte, é cruel. E você conseguir encontrar e permitir que essa pessoa viva da sua produção... Incrível, né? É maravilhoso. E o que você quer pro Arte que Acontece no futuro? O que você pretende, assim? Queria entender 2 coisas. Primeiro, como que a tua estratégia de... Não vou chamar de captura, que é um pouco indelicado, mas de trazer mais membros. Isso acontece porque você faz marketing digital, é muito no boca a boca, é por recomendação. Você não tem essa preocupação de querer crescer a base de membros... porque você trazer um membro é uma porta de entrada para os demais produtos, né? Para as demais categorias que você tem ali dentro do Arte que Acontece. Como que é a tua estratégia de marketing e captação? Que também é um mercado que quanto menos você fala, tanto mais exclusivo você é, né? Exato, é interessante mesmo. E o que você quer para o futuro? Como que você vê o Arte que Acontece daqui a 5 anos? Eu nem vou dizer muito tempo para frente, porque o mundo... A realidade está muito movediça, né? Mas como que você traz novos membros e o que você pretende para o Arte que Acontece daqui a 5 anos? Então, hoje em dia, a divulgação toda do nosso trabalho do membership está sendo feita pelas nossos próprios canais e as mídias sociais. Sim, tem uma equipe dentro do Arte que Acontece de marketing digital, sim. E a ideia é que o Arte que Acontece consiga chegar, através do membership, aonde ainda não chegou. Então, trazendo sempre o objetivo do Arte que Acontece, que é democratizar a arte, levar o membership para lugares que ainda o Arte que Acontece não tem acesso. Então, a gente quer cada vez mais crescer, né? Trazer essa base, fazer isso crescer cada vez mais. Hoje, o Arte que Acontece já é a plataforma de arte mais importante que existe no Brasil. Que demais. Já é. Então, mas a gente quer ainda chegar em lugares que não chegamos. Por isso que veio a ideia de trazer o membership, essa criação desse novo produto
para acessar o que ainda não acessamos. Uma última curiosidade, você pensa em levar privilégios para aqueles que são assinantes? Por exemplo, um desconto numa Bienal, um desconto na SP Arte, que Bienal não custa nada, mas um desconto para ingresso na SP Arte, uma experiência exclusiva. Vocês já estão construindo isso, um desconto eventualmente na aquisição de uma obra? Vocês estão pensando nesse tipo de... Porque dessa maneira a própria mensalidade já se justifica, né? Claro, claro. Inclusive, sim, nós temos dentro... Clube de vantagem, sei lá. Sim, nós temos dentro do segundo pacote já acesso a um convite da SP Arte, que é a nossa maior Parceira. feira na América do Sul, é a maior feira que existe. Sim. Então, sim, hoje em dia a gente tem isso. E existem outros privilégios que são os descontos nos cursos e existem visitas guiadas que estão dentro desses pacotes que você tem acesso gratuito com mediação do Arte que Acontece. Que legal. E claro, já pagou o pacote já pagou, já foi pago. Já pagou através Exato, dessas vantagens. E você nunca pensou numa sede? Num espaço físico? Então, nós temos um escritório. Pra ser, não. Eu tô falando para os membros se encontrarem. Pensei. Essa ideia é uma ideia que a gente está amadurecendo. Isso vai, quem sabe, daqui a algum tempo se tornar uma realidade, mas hoje em dia, na sede do Arte que Acontece, no escritório, acontecem já os cursos, mas a gente quer fazer um espaço mais como se a pessoa estivesse na casa dela, na sala da casa dela. Entendi. Então, sim, isso é um caminho que a gente... Quem sabe esse quartinho aí não vira uma... Não, acho que não. O quartinho não ganha um upgrade. Pode ser. E vira ali uma casa onde você vai expor essa coleção permanentemente, né? Não, até quem sabe, o quartinho mude de casa, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Você pega esse quartinho e leva para uma sede onde vão acontecer os cursos, onde tem um café, onde tem um lugar para ponto de encontro. É isso, a ideia é que o Arte que Acontece seja um espaço de convivência com a arte. Exatamente, eu acho que seria um espaço que eu amaria frequentar. Porque a gente não tem, tirando logicamente os museus, que são espaços muito quase ritualísticos, né? Você não vai para o museu você vai com o museu com uma certa deferência. Formalidade, né? Seria legal ter um espaço assim onde você pudesse ter acesso à arte, a artistas, a cursos, tomar um café, trabalhar eventualmente. Sim, eu quero fazer uma residência de artistas também. Residências. Isso tudo está no nosso radar. Legal. Vamos ver. Oxalá que aconteça. Vai acontecer. Né? No futuro não muito distante daqui. Né? Vai acontecer. Pô, foi demais o papo, Esther. Foi Obrigado mesmo. aí. Obrigada a você pelo convite. Fiquei super feliz. Obrigado você pelo tempo e obrigado por você compartilhar com a gente a tua experiência. Como eu te disse, foi a primeira vez que a gente falou assim profundamente sobre arte aqui no programa e é um tema que muitas vezes pode parecer árido, mas a gente não pode esquecer que também ela cruza com produto, ela cruza com dinheiro, ela cruza com a produção, ela cruza com o capitalismo sempre, né? Desde os Medici, né? A gente pode falar que a arte está, de alguma forma, cruzando com o capital. E é importante continuar. E é um negócio. Continuar sendo fomentada por esses mecenas. Exatamente. Porque o mercado é complicado para artistas que não estão posicionados financeiramente. Exatamente. Obrigado por você compartilhar isso. Vida longa e próspera pro Arte que Acontece para você. Obrigada para você também. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima. Uau!